ser os seus rejeitados, mas todos aqueles que receberam, eles têm um se chamado filho de Deus. A graça foi dada aos gentios. Nós éramos gentios, mas também Deus nos resgatou e nos colocou dentro da igreja. A palavra de Deus diz que Ele nos enxertou. Nós fomos enxertados. Nós não merecíamos estarmos aqui. Paulo, ele falando na Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, a graça de Deus é a única que passa sobre todos os homens. Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas pela misericórdia de Deus, assim como Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, Ele deu 3 atributos à igreja: misericórdia, amor e bondade. A misericórdia é aquilo que eu não quero fazer com alguém, aquilo que eu não quero para mim. Isso é misericórdia. Deus tem para conosco. Nós não merecíamos estar aqui, nós merecíamos o inferno, mas pela graça nós fomos salvos. Aleluia! O amor que a igreja deve ter não é o amor fingido, não é aquele amor que muitas vezes nós conhecemos, que eu não posso machucar o meu irmão. Todo mundo fala isso dentro da igreja, mas o amor é verdadeiro. E a verdade ela tem que ser manifestada, irmãos. Porque quando você fala a verdade, ela cura, ela machuca, ela dói, porque quando o remédio entra num ferimento, ele tem que arder, tem que doer para curar. E assim as nossas almas devem se curar. A bondade são as obras. A igreja que não tem obra, ela é morta. Portanto, nós devemos ter obras pela fé. Tiago diz que sem mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Nós temos que ter obras. A igreja tem que ter obra. A igreja que não tem obra, ela é morta. Mas nós queremos, nesta noite, nesta manhã, amados irmãos, falarmos de um assunto aqui que muitas vezes existem vários tabus dentro da igreja. Mas esse tabu que eu quero falar para vocês nos expande, porque nós somos igreja, nós estamos aqui passando apenas um período, ou passando essa chuva. O que Deus tem preparado para nós é muito, muito melhor do que isso que nós estamos vivendo aqui. Eu quero falar para a igreja sobre a morte. Sobre a morte. Nós não devemos ter medo da morte, não, irmãos. Porque a igreja que tem medo da morte, ela não é igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que Cristo veio fazer aqui na face da terra? Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória. Se nós formos olhar lá em Lucas capítulo 20, versículo 10, quando Jesus tem aquele encontro com Zaqueu, lá no final do versículo ele diz: eu vim buscar salvar aqueles que se perderam. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui justamente para anunciar a grandeza de Deus. Porque o nosso Paulo, ele falou também no capítulo 15, ele disse: a esperança de nós como homens fosse apenas nas coisas desse mundo, nós seríamos os piores homens que existiam aqui na face da terra. Amém, amados? Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 até o 57. Amém, meus irmãos? Podemos ler? Porque convém que isto é corruptível e se revista de incorruptibilidade,
de que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vida, na vitória. Eu quero que nós venhamos ficar bem esse versículo. Paulo ele diz: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Eu vejo esse versículo aqui, eu sempre costumo dizer o seguinte: Paulo, ele brinca com a morte. Ele pergunta: morte, aonde está o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão, que se fala que antigamente era um ferro de ponta, bem fino, que tangia-se os bois, para que eles pudessem ir nas suas manadas. O que é que nós podemos tirar com essa colocação que Paulo faz? Paulo diz que o aguilhão da morte, né? Onde está a morte do aguilhão? É o pecado. O que é que o pecado faz com a morte? O pecado, ele fica empurrando a morte. Porque o pecado, irmãos, ele nunca, eu costumo dizer também, o pecado ele é covarde, ele nunca assume os seus erros. Ele joga a culpa sempre em cima de outras coisas. E ele se sobressai jogando a culpa na morte. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer aqui que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 7, que ele disse: se não fosse pela lei, ele não tinha conhecido o pecado. Porque o pecado, ele aponta os nossos erros, e está sempre nos condenando. Mas quando chega a graça, ela nos absorve. Então Paulo diz: porventura é a lei injusta? Aí ele diz: não, a lei ela é boa, santa, justa e agradável. Mas se não fosse pela lei, eu não tinha conhecido o pecado. Porque o pecado ele está sempre nos apontando, está sempre dizendo: olha, eu costumo dar um exemplo seguinte: você vai dirigindo, a estrada ela nos mostra 60 km, mas sempre vem um apressadozinho atrás que nos induz a andarmos mais rápido. E muitas vezes nós cedemos e passamos às vezes 60, 70 e somos multados. Mas por quê? É porque nós não vigiamos. Jesus ele sempre diz assim: olha, a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai. Jesus ele adverte muito bem: se nós vigiarmos, irmãos, nós não vamos pecar. Nós vamos orar para agradecer a Deus pelos livramentos. Mas se nós pecarmos também, não vamos nos desesperar, porque Ele é perdoador, Ele vai nos perdoar. Amém, amados? Deus está pronto na pessoa de Jesus para nos perdoar. Tá? A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Porém, se pecar, nós temos um advogado que vai interceder perante a Deus, Jesus Cristo justo. E nós, através dessa justificação de Jesus, também nos tornamos justos. Se nós estamos hoje aqui, porque nós fomos justificados pela fé. Amém, amados? Mas, como nós falamos, o pecado ele é traiçoeiro, ele é covarde,
E o diabo ele só atinge uma pessoa por trás, na covardia. O inimigo nunca ele vai te enfrentar de frente. Ele procura sempre te atacar por trás. Porque ele sabe que se for te enfrentar de frente, você vai ter que se defender. Aí o que ele usa? Ele usa a lei para nos atacar. Mas a lei, não é porque a lei seja, como o próprio apóstolo Paulo diz, ela seja injusta. Não. Mas ele usa a lei porque a palavra de Deus também nos diz: a lei, a letra, ela mata, e o Espírito vivifica. Por que a letra mata? A letra que o apóstolo Paulo escreve aqui é a própria lei. Ela vai apontando os meus erros, mas nunca ela vai me dar uma solução. Agora, quando eu me encontro com a graça de Deus, aí a conversa já é outra. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem, não vou tomar muito tempo, tá certo? Romanos capítulo 7, amados. Eu peço até que vocês me ajudem a ler Romanos capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Glória a Deus. Sem a lei estava morto o pecado. Mas a lei, para nós aqui, essa lei já é a lei de Moisés, tá? Porque quando Abraão, eu vou dar essa explicação aqui, porque muitas vezes, não, mas aqueles que foram justificados pela fé em Abraão, nós temos a comunhão com Deus e fomos justificados pela fé em Abraão. Mas quando entrou a lei de Moisés, aí a palavra de Deus vai nos dizer, Romanos capítulo 4, versículo 14 e 15, pastor. Não há pecado, não há transgressão. Mas aonde é que nós não vamos encontrar a lei? A graça, na graça de Deus. Mas nós falamos sempre da graça de Deus, irmãos. Mas muitas vezes nós pensamos que a graça ela é muito mais fácil do que a lei. Mas não é. A graça de Deus, ela vai sempre te dando a oportunidade, sempre te dando a oportunidade para que nós possamos nos arrepender. Mas vai chegar um dia que Deus vai pesar a mão, se nós não nos arrependermos e não nos endireitarmos. Porque diz a palavra de Deus, vai dizer lá em Hebreus, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então que nós não venhamos cair na mão de Deus vivo, porque ele já não vai agir mais como advogado, ele vai agir como juiz. E o juiz, quando ele age numa questão, ele dá um veredito, e não tem que volte mais a palavra do juiz. Pode estar certo ou errado, mas ele coloca lá embaixo cúmpra-se. Mas Deus é misericordioso. Continuamos ainda. Romanos 24, 25. Vamos terminar. Capítulo 24, versículo 25. Não? Não. Romanos 8. Romanos 8, 8, 1.
misericordioso, amados irmãos, que Ele nos propõe. Pode ler, pastor. Romanos 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas leia do capítulo 5. Glória a Deus. Quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sigo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. Paulo ele diz: olha, ele passou por todas essas provações. Aí ele fala para a igreja: miserável homem que sou, quem me livrará da lei do pecado? Mas ele teve um encontro com Jesus e ele disse: dou graças a Deus, porque Ele me livrou da lei do pecado. Aí Romanos capítulo 1, 8, versículo 1. Porque 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós nos encontramos, temos um verdadeiro encontro com Deus, nós já cessamos todo o processo da carne. Mas não é como muitos irmãos nós pensamos. Mas aí ele fala no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 8. Ele diz que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós nos encontramos com Jesus, a lei do Espírito nos livra do pecado e da morte. Amém, irmãos? Porque a Bíblia também vai nos dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 4: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Aleluia. Não vamos temer a morte, irmãos. Tá? O início da nossa palavra foi essa. Nós nos preocupamos muito, às vezes eu comentando com minha família, com meus filhos, minha esposa: não, eu falo assim, que, irmãos, nós não temos que ter medo da morte. A igreja, nós é uma igreja viva. A nossa vida não é aqui nesse local. Se nós formos crer que aqui é o bom que nós estamos vendo, nós vamos concordar com os TJs. Tá? Então Deus tem algo preparado muito melhor para nós. Ao lindar para Cristão em 36, que diz: passarinhos, belas flores, querem me conquistar, mas são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lado. Amém, amados? Eu até estava lembrando, pastor, que existe um pastor na Batista, que é o pastor Suíta. Ele dizia o seguinte: ele disse que quando chegava, cantava aquele mais perto que era estar, ele dizia que quando enfim Jesus me vier buscar. Ele disse que essa parte ele disse que não contava. Então, sério mesmo. Das reuniões lá da junta comercial de base, e ele dizia que não cantava essa parte. Mas o crente que tem medo da morte, ele não vai viver.